Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, o nosso foco é saúde e bem-estar. E nós investigamos como a tecnologia cruza o caminho de doenças, tratamentos e, bom, muito mais. A obesidade é, assim, uma realidade que impacta muita gente, né? Os números são impressionantes. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, calculou lá em 2022, 1 em cada 8 pessoas no mundo. Uma. É muita gente. E aqui no Brasil não é diferente, né? Não mesmo. A Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, de 2019 para 2020, mostrou que 60% dos adultos, 60%, têm excesso de peso. Pois é. E as projeções para o futuro, elas são ainda mais preocupantes. Falam em mais da metade da população mundial com sobrepeso ou obesidade até 2050. Metade do mundo. É algo que a gente precisa entender melhor, né? Com certeza. E o primeiro passo é mudar a forma como a gente encara isso. Obesidade não é falta de disciplina, não é preguiça. Ah, esse estigma é terrível. Exato. É uma doença crônica, complexa, progressiva, que pode voltar, inclusive, é multifatorial. A própria OMS e o Ministério da Saúde já reconhecem isso. E tem a questão da genética que você mencionou. 70%. Até 70% de predisposição genética, sim. A gente herdou genes que, num passado de escassez de comida, eram úteis. Ajudavam a guardar energia. São os tais genes econômicos. Ah, os genes econômicos. Faz sentido. Só que hoje, né, com tanta comida disponível, muito ultraprocessado e a gente se movimentando menos, esses mesmos genes viraram um problema. Criou-se o que a gente chama de ambiente obesogênico. Entendi. É a interação, então, da genética com o ambiente. Ok, vamos desembrulhar isso. Essa nova visão, mais científica, ela muda também como se diagnostica, né? O IMC sozinho. O IMC tem suas limitações. Ele não diferencia gordura de músculo, por exemplo. Exato. E aí tem essa proposta nova, de uma comissão global, publicada na The Lancet, né, de usar medidas mais diretas. Isso, medir a gordura corporal mesmo, tipo a circunferência da cintura, e eles propõem até novas categorias. Quais seriam? A obesidade pré-clínica, que é quando já existe um excesso de gordura, mas assim ainda não causou um dano detectável nos órgãos. Uhum. E a obesidade clínica, que é quando as complicações já apareceram. Diabetes, pressão alta, essas coisas. Entendi. Pré-clínica e clínica, mas essa pré-clínica gera alguma questão? Gera sim, é um ponto delicado. A ideia dos cientistas é ótima, identificar o risco cedo para poder agir antes. Prevenção, né? Claro. Só que a Obesity Medicine Association, a OMA, já soltou um alerta. Existe um receio de que essa classificação pré-clínica seja usada por sistemas de saúde, por seguradoras. Para quê? Para quê? Para dizer que o tratamento nessa fase não é essencial, que é só preventivo, e aí negar ou adiar a cobertura. O oposto do que a ciência quer. É um paradoxo. Nossa, que complicado. Uma intenção boa que pode ter uma consequência ruim na prática. Exatamente. Mostra a complexidade da coisa. E para a gente entender onde estamos hoje, com os tratamentos mais modernos que vamos falar depois, é fundamental olhar para trás, né? Como a gente tentou lidar com isso no passado. Essa história é longa e muitas vezes frustrante. Começa com a tal indústria da dieta, imagino. Aquela busca incessante pela solução milagrosa. Exato. Isso é antigo, viu? Desde Hipócrates já se falava em dieta para peso. Mas o boom mesmo foi no século XX. Teve figuras históricas, né? Lembro de ouvir falar do William Banting. Sim. O Banting, lá em 1863, foi um precursor do que hoje a gente chama de low carb. E teve o Horace Fletcher, o grande mastigador, que pregava mastigar cada garfada dezenas de vezes. O grande mastigador. É cada uma. Pois é. O fascinante aqui é como essa busca levou a coisas muito estranhas, até perigosas. Dieta da solitária. Já ouviu falar? Credo, não. Ou a dieta da bola de algodão. As pessoas comiam algodão para encher o estômago. É um reflexo do desespero, né? Total. Mas o padrão era sempre o mesmo, imagina. Sempre. Restrição muito forte, perda de peso no começo, aí vinha um reganho, o efeito sanfona e a culpa. Caía toda na pessoa.
faltou força de vontade. É só ter disciplina. Exatamente. E essa narrativa cultural, essa culpa individual, atrapalhou demais para que a obesidade fosse vista como uma doença que precisa de tratamento médico sério. Dificultou a aceitação de outras abordagens. E aí, nesse vácuo, surgiram as pílulas mágicas. Aqui é onde fica realmente interessante. E perigoso, né? As anfetaminas. Ah, as anfetaminas, elas explodiram nos anos 50, 60. O apelo era óbvio. Tiravam a fome, davam energia, parecia a solução perfeita. Como elas funcionavam? Basicamente, elas estimulavam o sistema nervoso central, aumentavam a liberação de dopamina, noradrenalina, substâncias que dão essa sensação de alerta, euforia e que sim suprimem o apetite. Mas a conta veio? E veio alta. Os riscos eram enormes. Problemas psiquiátricos graves, insônia, ansiedade, que podia virar psicose mesmo, e problemas físicos sérios no coração, taquicardia, pressão alta, arritmias. Nossa, e o vício? Altíssimo potencial de dependência e abuso. E o pior é que a prescrição foi muito liberal por um tempo, inclusive no Brasil, né? Com Femproporex, Anfepramona, Mazindol. Sim, lembro desses nomes. Foram muito usados. E isso deixou um olhado péssimo, uma desconfiança generalizada com qualquer remédio para emagrecer. Até hoje, essa desconfiança atrapalha a aceitação de fármacos novos, que são comprovadamente mais seguros e agem de formas totalmente diferentes. É um histórico complicado. E falando do Brasil especificamente, teve o caso da sibutramina, né? Aprovada pela Anvisa em 98. Isso, a sibutramina. O mecanismo dela era um pouco diferente das anfetaminas clássicas. Ela não estimulava tanto, agia mais na química cerebral ligada à saciedade. Como assim? Ela inibia a recaptação de serotonina e noradrenalina no cérebro. Basicamente, fazia esses sinais de estou satisfeito durarem mais tempo. Entendi. Mas também gerou polêmica, né? Muita polêmica. Por um lado, muita gente teve resultado bom, perdeu peso. Por outro, os efeitos colaterais existiam. Boca seca, insônia e o mais preocupante, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca em algumas pessoas. E aí teve um estudo grande que complicou as coisas, né? O SCOUT. Exato. O estudo SCOUT foi o ponto de virada. Ele foi feito com pacientes que já tinham um risco cardiovascular maior e mostrou um aumento de 16% no risco de eventos graves, como infarto e AVC, nesse grupo que usava sibutramina. 16%. É significativo. Sim. Isso levou à retirada dela do mercado na Europa, nos Estados Unidos. Mas no Brasil não, né? Aqui a história foi outra. Foi diferente. Aqui, a Anvisa optou por restringir o uso em vez de proibir. Exigiu receita especial, a B2, aquela azul, e um termo de responsabilidade assinado pelo médico e pelo paciente. Por que essa diferença? Bom, o argumento na época foi que, para pacientes sem risco cardiovascular prévio e com acompanhamento médico bem rigoroso, o benefício da perda de peso poderia sim superar o risco potencial do medicamento. Foi uma decisão bem debatida. Imagino. E o que aconteceu depois? Curiosamente, com a retirada de outros anfetamínicos do mercado brasileiro, alguns anos depois, o uso da sibutramina até voltou a crescer por aqui. Ela acabou se tornando uma das poucas opções farmacológicas disponíveis por um tempo. Interessante. Isso levanta uma questão importante, que é sempre essa balança, né? Entre o quanto um tratamento funciona e o quão seguro ele é. Exatamente. É o dilema central no desenvolvimento e na prescrição de qualquer medicamento. Mas na obesidade, com todo esse histórico, ele fica ainda mais evidente. Como achar o equilíbrio certo para cada pessoa. Então, para a gente fechar essa primeira parte da nossa conversa, o que fica é um legado, né? Décadas de dietas que falhavam, na maioria das vezes, remédios que se mostraram perigosos. Isso tudo gerou frustração, muito estigma em cima de quem tem obesidade e uma desconfiança geral. Uma desconfiança compreensível, mas que também pode ser uma barreira. Ficou muito clara a necessidade de buscar outras respostas, né? Abordagens mais seguras, mais eficazes e que fossem baseadas no que a ciência estava descobrindo sobre a nossa própria biologia. E é aí que a história começa a mudar de verdade, né?
É aí que a ciência entra com força. Começamos finalmente a entender os mecanismos hormonais complexos que regulam nosso apetite, nosso metabolismo, nosso peso. E esse entendimento abriu caminho para uma revolução no tratamento. Next level. Continuando nessa conversa sobre a obesidade, vamos mergulhar agora nos tratamentos mais modernos, né? Aquela base de mudar estilo de vida, dieta, exercício, a gente sabe que funciona no começo. Sim, para dar o pontapé inicial é fundamental. Perder aqueles 5, 10% de peso já melhora a pressão, glicemia. O problema, o grande desafio mesmo é manter isso, né? A longo prazo. Pois é, aí que o negócio pega. E imagino que o suporte psicológico entre forte aí, certo? Com certeza. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é tipo o padrão ouro para isso. Ajuda a pessoa a entender e mudar aqueles gatilhos, sabe? O tal do comer emocional. Aquela coisa de tô ansiosa, vou comer, tô triste, vou comer. Exatamente. A TCC dá ferramentas para lidar com isso, para não cair na autossabotagem. E na nutrição hoje se fala muito em ir além da dieta única para todo mundo. Ah, tipo personalizar mais? Isso da genética. Mas olha, a revolução mesmo parece que veio da farmácia, né? Com aqueles medicamentos que mexem com os hormônios do corpo, o tal efeito incretina. Exato. Essa foi a chave. Descobriram que quando a comida chega no intestino, ele libera uns hormônios, tipo GLP-1. E esse GLP-1 faz o pâncreas liberar insulina de um jeito, nossa, muito mais potente do que se a gente injetasse glicose na veia. Que doideira. Quer dizer, o corpo já tinha um sistema super eficiente ali. Tinha. E aí a ciência foi lá e, bom, copiou. Criaram versões sintéticas desse GLP-1 que duram mais tempo no corpo, são os análogos do receptor de GLP-1. Tá. E como eles ajudam a emagrecer na prática? É só tirar fome? É mais complexo e bem interessante. Primeiro, lá no cérebro, eles agem direto no hipotálamo, que controla a fome e a saciedade. Então, sim, diminui muito o apetite e aumenta a sensação de chega, tô satisfeito. Ok, ação central, no cérebro. Isso. Mas tem mais. No sistema digestivo, ele deixa o esvaziamento do estômago mais lento. Sabe aquela sensação de comi e já tô cheio por mais tempo? É isso. Ah, entendi. Ajuda a segurar a onda entre as refeições. Exatamente. E ainda tem um bônus. Ele melhora a ação da insulina, mas só quando a glicose está alta. E diminui o glucagon, outro hormônio. Isso ajuda muito no controle do açúcar no sangue, especialmente para quem tem diabetes tipo 2, mas também na obesidade. Faz todo sentido. E aí vieram os medicamentos que a gente ouve falar tanto. Liraglutida primeiro. Isso. A liraglutida, nome comercial Saxenda, foi o primeiro desses GLP-1 aprovado especificamente para obesidade, lá em 2016 pela Anvisa. A aplicação era diária. Diária. Um pouco menos prática, talvez? Exigia mais disciplina. Aí depois veio a semaglutida, que, bom, essa realmente explodiu. O Ozempic e o Wegovy, né? A semaglutida. Exato. O Ozempic foi aprovado para diabetes, mas logo virou um sucesso off-label para peso. Já o Wegovy veio depois com uma dose maior, 2,4 mg, aprovado especificamente para obesidade aqui no Brasil em 2023. A grande vantagem? Injeção uma vez por semana. Bem mais cômodo. E os resultados foram melhores também. Significativamente. Os estudos STEP, que avaliaram o Wegovy, mostraram uma perda de peso média impressionante, algo entre 15% e 17% em pouco mais de um ano. Foi um salto enorme em relação ao que a gente tinha antes. Uau! 15% a 17%. É muita coisa. Muita coisa. E teve outro estudo importantíssimo, o SELECT. Ele mostrou que a semaglutida reduziu em 20% o risco de infarto, AVC e morte por causa cardiovascular em pessoas com sobrepeso ou obesidade que já tinham doença cardíaca. E o mais incrível, o quê? Isso aconteceu independentemente delas terem diabetes ou não. Ou seja, o benefício para o coração ia além do controle do açúcar ou só da perda de peso. Foi um achado bem impactante. Nossa, isso é realmente um divisor de águas. Muda a perspectiva, né? Não é só estética, é saúde cardiovascular. Totalmente. Mostra que tratar a obesidade de forma eficaz tem um impacto profundo na saúde geral. E quando a gente achava que a semaglutida era o ápice, apareceu outra coisa. A tirzepatida, que age em 2 hormônios. Ah, a tirzepatida.
Essa é a fronteira atual, a vanguarda mesmo. É o primeiro que a gente chama de agonista duplo. Ele não age só no receptor do GLP-1, mas também no do GIP, outro hormônio intestinal. GIP, o que ele faz de diferente? O GIP também tem a ver com insulina e metabolismo. A ideia é que, agindo nos dois receptores ao mesmo tempo, o efeito seria sinérgico, mais potente ainda, para controlar o apetite e a glicose. E foi isso que aconteceu? Foi. A tirzepatida, que tem os nomes Mounjaro, aprovado para diabetes em 2023, e Zepbound, que deve chegar para obesidade em breve, talvez meados de 2025, os resultados dela nos estudos SURMOUNT foram, assim, de cair o queixo. Conta mais. Perda de peso média de até 22,5% do peso corporal em 72 semanas. 22,5%? Caramba, isso se aproxima do que se vê com cirurgia bariátrica, não? Exatamente. Começou-se a falar em cirurgia bariátrica química. Os resultados são tão expressivos que realmente borram a linha entre o tratamento com remédio e a cirurgia. É um potencial enorme. Realmente impressionante. Mas, sempre tem um mas, né? E os efeitos colaterais? Os desafios? Sim, claro. Nenhum almoço é grátis, né? O mais comum com esses medicamentos, tanto o GLP-1 quanto os duplos, são os efeitos gastrointestinais. Náusea, vômito, diarreia, às vezes constipação. Ah, o pessoal reclama bastante disso, né? Reclama. Geralmente são piores no início e melhoram com o tempo. Começar com dose baixa e aumentar devagarinho ajuda a manejar. Mas para algumas pessoas pode ser bem incômodo. E tem aquela preocupação com perder músculo junto com a gordura, né? O tal rosto de Ozempic. Existe sim. A perda de peso rápida pode levar à perda de massa magra também. Isso pode afetar o rosto, dar uma aparência mais flácida ou envelhecida. Por isso é crucial combinar o remédio com o exercício de força e boa ingestão de proteína. Faz sentido. E o maior porém, talvez? O maior porém é que, bom, eles não são uma cura, são tratamentos. Se parar de tomar, o peso volta. O corpo meio que sente falta do efeito do remédio e o apetite retorna. O metabolismo talvez desacelere um pouco. É o famoso efeito rebote. Ou seja, é para a vida toda, praticamente. Para manter o resultado, sim. É uma condição crônica, o tratamento tende a ser crônico. E aí entra outro problema gigantesco. O preço. Exato. O custo desses medicamentos é altíssimo. Muito alto mesmo. Isso limita demais o acesso. A grande maioria das pessoas que poderiam se beneficiar não conseguem pagar. É uma questão social e de saúde pública enorme. Complicado demais. Isso nos leva, então, para outra ponta do tratamento, a intervenção mais drástica para casos específicos. A cirurgia bariátrica. Ela ainda tem seu lugar com esses remédios tão potentes? Com certeza. A cirurgia bariátrica e metabólica continua sendo a ferramenta mais eficaz para perda de peso massiva e sustentada, e para a resolução de comorbidades, especialmente o diabetes tipo 2. Ela também evoluiu, imagino? Não é mais aquela coisa super agressiva de antigamente? Nossa, evoluiu demais. Hoje a maioria é feita por videolaparoscopia, minimamente invasiva, recuperação mais rápida. As duas técnicas mais feitas no Brasil são o bypass gástrico em Y de Roux e a gastrectomia vertical, o sleeve. Qual a diferença principal entre as duas? O bypass, que ainda é o mais comum aqui, uns 75% dos casos, é considerado o padrão ouro por muitos. Ele é misto, diminui o estômago, criando uma bolsinha pequena, e faz um desvio no intestino. Misto por quê? Restringe e... Restringe o quanto você come e também diminui um pouco a absorção de nutrientes. Mas o mais importante, esse desvio causa alterações hormonais muito potentes. Adivinha qual hormônio aumenta muito depois do bypass? O GLP-1. Bingo! O bypass aumenta muito o GLP-1, por isso ele é tão bom para resolver o diabetes tipo 2, às vezes em questão de dias após a cirurgia, antes mesmo da grande perda de peso. Incrível! E o sleeve? O sleeve é só restritivo. O cirurgião tira uns 80% do estômago, deixando ele com o formato de um tube fino. Isso limita a quantidade de comida e também tira parte do estômago que produz mais grelina, o hormônio da fome. Quais as vantagens e desvantagens de cada uma, rapidinho? Bom, o bypass geralmente leva a uma perda de peso um pouco maior e tem esse efeito metabólico mais forte. Ótimo para o diabetes, mas é mais complexo.
tem maior risco de deficiência de vitamina e mineral, exige suplementação para o resto da vida e pode dar a tal síndrome de dumping. Dumping. Aquela sensação ruim depois de comer doce ou gordura? Isso. Já o sleeve é tecnicamente mais simples, tem menor risco nutricional, não causa dumping. Mas, por outro lado, pode causar ou piorar refluxo, é irreversível e alguns estudos mostram a chance um pouquinho maior de reganho de peso a longo prazo comparado ao bypass. Entendi. E quem pode fazer a cirurgia? As indicações mudaram? As indicações básicas, baseadas no IMC e nas doenças associadas, continuam valendo, seguindo as diretrizes do CFM, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e as internacionais. Mas, claro, com os novos remédios, a discussão sobre quem realmente precisa ir para a faca está mudando. Faz sentido. E os resultados da cirurgia são duradouros? Os riscos? Os resultados são, sim, muito duradouros. A perda de peso é grande e se mantém para a maioria, desde que, e esse é um grande desde que, a pessoa mantenha o acompanhamento e as mudanças de hábito. A remissão do diabetes, por exemplo, é altíssima, perto de 80% com o bypass. Riscos existem, claro, como em qualquer cirurgia, mas a mortalidade hoje em centros bons é bem baixa, tipo 0,1%. Então, a gente está vendo uma coisa curiosa. Os remédios novos estão imitando os efeitos hormonais da cirurgia, como o aumento do GLP-1. Exatamente. É quase como se a farmacologia estivesse perseguindo os mecanismos da cirurgia. A tirzepatida é o melhor exemplo disso, chegando perto dos resultados cirúrgicos. Isso cria um novo cenário, um contínuo de tratamento. Como assim um contínuo? Antes era meio que ou dieta e exercício, ou remédios mais fracos, ou pulava para a cirurgia. Agora, a gente tem opções farmacológicas muito potentes no meio do caminho. Isso pode ser uma alternativa para quem não quer ou não pode operar, ou talvez até um complemento. Talvez usar o remédio para perder um peso inicial antes da cirurgia para diminuir o risco. Ou depois, se tiver reganho. Exatamente, essas são possibilidades que estão sendo exploradas. Redefine um pouco as indicações e o maneiro a longo prazo. Mas tem um ponto em comum aí, né? Tanto para os remédios superpotentes quanto para a cirurgia. O calcanhar de Aquiles, como você disse antes. Tem. E é o ponto crucial. Nenhum deles é uma cura isolada, uma solução mágica que funciona sozinha para sempre. A adesão, né? A continuidade. A adesão a longo prazo. Se parar o remédio, o peso volta. Se abandonar o acompanhamento e os hábitos saudáveis depois da cirurgia, o peso também pode voltar. O sucesso, o verdadeiro sucesso, está na manutenção. Manter o peso perdido, esse é o grande desafio da obesidade, no fim das contas. É o desafio real. E isso levanta uma pergunta importante para a gente pensar. Será que nosso sistema de saúde, nossa sociedade, está preparada para oferecer esse cuidado crônico, esse acompanhamento contínuo que a obesidade exige? Ir além daquele tratamento inicial, seja o remédio ou a cirurgia, e realmente dar suporte para a pessoa manter o resultado pela vida toda? Next level. A gente já viu a história, mergulhou fundo nos novos medicamentos, né? Isso. Agora acho que chegamos num ponto-chave. Como é que essas novidades todas se comparam com o que já existia, tipo a cirurgia bariátrica? E como isso funciona na real aqui no Brasil? Exato. E essa comparação direta, ela não é tão simples assim. Imagino, Se a gente olhar só pela potência, sabe? a quantidade de peso perdido mesmo... O número bruto. Isso, número bruto. A cirurgia bariátrica ainda lidera. Os estudos mostram perdas médias ali entre 25% até 35% do peso total. É muita coisa. Nossa, 35% é realmente significativo. E os remédios novos? Os melhores atuais, como a tirzepatida, ficam mais na faixa dos 15% a 22%. Uma diferença considerável, né? É, sem dúvida. E fico pensando se na vida real, fora do ambiente controlado do estudo, essa diferença não acaba sendo maior. Ah, com certeza. Manter o uso do remédio certinho todo dia, todo mês, sendo caro, talvez com efeito colateral, deve ser um desafio enorme para muita gente, né? Precisamente. É o que a gente chama de adesão ao tratamento. E isso, no mundo real, é outra história. E falando nos medicamentos, você mencionou a tirzepatida. Sim, do Mundiaro, Zepbound. Essa mesma. Ela tem se destacado frente à semaglutida, do Wegovy. Por quê? Qual a diferença? Tem estudos comparando diretamente, como um chamado SURMOUNT-5.
Ele mostrou uma perda média de peso perto de 20% com a tirzepatida. E a semaglutida? Ficou em torno de 14%, mesmo na dose mais alta. A chave parece ser um mecanismo duplo da tirzepatida. Ah, ela age em 2 hormônios, né? O GLP-1 e o GIP. Exatamente. Enquanto a semaglutida foca mais no GLP-1. Parece que essa ação dupla dá um empurrão a mais. Entendi. Então temos opções bem potentes, tanto cirurgia quanto remédios. Mas aí, bom, aí vem a realidade brasileira, né? Custo e acesso. Como fica essa conta? E aqui a situação, olha, é crítica. Uma bariátrica no particular, por exemplo, pode custar de 20 mil a 60 mil reais. Um valor alto, mas geralmente pago uma vez. Certo, um investimento inicial grande. Agora, pega esses medicamentos novos, os injetáveis. O tratamento anual pode passar fácil dos 45 mil reais. 45 mil por ano? Por ano. Pensa nisso, é quase o valor de um carro popular usado. Só que todo ano. E potencialmente para sempre, porque é um tratamento crônico. Nossa, é um custo proibitivo para a esmagadora maioria da população. E no sistema público? No SUS? Ou pelos planos de saúde? Bom, no SUS, a cirurgia bariátrica até existe na tabela, mas as filas são gigantescas. Podem levar anos. Anos de espera, anos, e esses medicamentos novos, zero cobertura pelo SUS. Nada. E nos planos? Nos planos, a cirurgia tem cobertura obrigatória pela ANS, né, a agência que regula. Mas tem critérios, IMC mínimo, tempo de tratamento clínico, pode não ser tão simples. Entendi. E os remédios? Aí é que pega. Para obesidade especificamente, quase sempre são negados. Eles não estão no rol da ANS para essa indicação. Mesmo com receita médica, tudo certo. Mesmo assim, muita gente só consegue na justiça, o que é um desgaste, né? Então o resultado é essa barreira enorme de acesso e isso aprofunda demais a desigualdade, né? Quem pode pagar tem acesso, quem não pode. Fica para trás. É complicado. E além dessa barreira financeira, tem outra coisa pesada, que é o estigma, a gordofobia. Isso ainda é muito forte, né? Como esses tratamentos impactam isso? É um ponto super delicado. Por um lado, ter um tratamento médico, farmacológico, pode ajudar a tirar um pouco daquela culpa que a sociedade joga na pessoa, sabe? Reforça a ideia de que obesidade é uma doença complexa e não só falta de vontade. Certo. Pode ajudar a validar a condição como médica. Exato, mas por outro lado... Pode criar uma nova pressão, né? Do tipo, mas agora tem injeção porque você não está tomando. Entendi, uma nova forma de cobrança. E tem todo o diálogo, às vezes tenso, com movimentos como o Corpo Livre. Eles fazem um trabalho super importante contra a gordofobia, mas às vezes surge a crítica de que podem minimizar os riscos reais da obesidade para a saúde. É um equilíbrio difícil. E a saúde mental de quem passa por esses tratamentos? Cirurgia, remédios que mexem tanto com o corpo, como fica a cabeça? Olha, os impactos são grandes, sem dúvida. A bariátrica, por exemplo, pode dar um up enorme na autoestima, mudar a vida da pessoa. Mas também tem desafios de adaptação, né? A nova imagem corporal, a relação com a comida. E tem relatos de aumento no risco de abuso de álcool depois da cirurgia em alguns casos. E os medicamentos novos? Muitos pacientes relatam alívio imenso, sabe? Como se desligasse um ruído de fundo constante sobre comida. Aquela fome mental. Isso deve ser libertador para muita gente. Muito. Só que também tem investigações rolando sobre possíveis riscos. Coisas como depressão, ansiedade e até ideação suicida. Talvez porque esses remédios mexem com as vias de recompensa no cérebro, que não controlam só o apetite. É algo para ficar atento. Preocupante. Sim. E tem as questões estéticas também, né? O pessoal fala do rosto de Ozempic, aquela perda de gordura rápida no rosto, e a preocupação importante com a perda de massa muscular junto com a gordura. Não é só perder peso, é perder gordura e preservar músculo. Muita coisa para considerar. Olhando para frente agora, o que a gente pode esperar? Essa área parece estar fervilhando de novidades. E tá mesmo, a ciência não para. Já tem medicamentos ainda mais potentes sendo testados. Um chamado retatrutida, que age em 3 alvos hormonais. Triplo agonista? Isso. E outro, a amicretina, que combina GLP-1 com outro hormônio, a amilina. E o pessoal tá buscando versões orais desses remédios, o que facilitaria muito a vida, né? Sem injeção todo dia ou semana. Com certeza.
E na parte cirúrgica? Também tem avanços. Cirurgia robótica, procedimentos pela endoscopia menos invasivos, até neuromodulação está sendo pesquisada. Neuromodulação? Como assim? É tipo estimular certas áreas do cérebro para controlar o apetite. Mas isso ainda é bem inicial. E talvez uma das coisas mais importantes seja um movimento para repensar a própria definição de obesidade. Sair um pouco só do IMC, o índice de massa corporal. Exatamente. Focar mais nas complicações de saúde que o excesso de gordura causa, não só no número da balança ou na altura. Uma comissão da revista Lancet propôs isso para 2025, focar nas consequências para a saúde. Interessante essa mudança de perspectiva. Bom, depois dessa conversa toda, passando por história, remédio, cirurgia, custos e estigma, qual seria a grande mensagem, a conclusão que fica? Olha, eu acho que a principal conclusão é que não existe bala de prata. Não tem uma solução única e mágica para a obesidade. Uma abordagem única para todos não funciona. De jeito nenhum. O tratamento eficaz precisa ser integrado, sabe? Combinar mudança de estilo de vida, dieta, exercício, com o suporte psicológico, que é fundamental. E aí sim, quando for o caso, usar medicamento ou cirurgia. Tem que ser personalizado. E o foco não é só perder peso, né? Não mesmo. O grande desafio é manter o peso perdido. E para isso a gente precisa encarar a obesidade como o que ela é. Uma doença crônica, que exige tratamento contínuo, talvez para o resto da vida. O que implica uma mudança enorme. Gigante. Tanto nos sistemas de saúde, para garantir que as pessoas tenham acesso a esse cuidado contínuo e de forma justa, quanto na sociedade, para a gente finalmente derrubar esse estigma terrível que cerca a obesidade. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!